Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Aqui é o Wesley e essa é a nossa primeiríssima aula da playlist de patologia. Alguns de vocês me mandaram alguns e-mails aí pedindo uma ajuda em patologia e aí eu decidi aqui gravar uma pequena playlist abordando principais aspectos e métodos aí bastante usuais quando se fala de patologia. Essa nossa primeira aula, ela vai discorrer aqui acerca de aspectos gerais, então a gente vai conceituar o que é patologia, aonde que a gente pode utilizar a patologia como área de investigação clínica, tanto básica quanto aplicada, e a gente vai comentar também algumas técnicas que são utilizadas aí no estudo de processos patológicos. Então, o nosso sumário da nossa aula é compreender o que é a patologia. A gente vai olhar aí as subdivisões da patologia, os métodos de estudo, vamos comentar sobre tipos de biópsias, algumas técnicas e processos usuais aqui no estudo de patologia. Beleza? Então, pessoal, a primeira ideia que eu queria trazer para vocês é justamente conceituar o que de acho seria a patologia, né? A patologia ela deriva aí de duas palavras gregas, pathos, que significa sofrimento, e logos, que significa estudo. Aí você vai falar, tá, estudo do sofrimento? Então, cara, na verdade, quando a gente fala de patologia, ela nada mais é do que uma ciência que procura compreender as razões pelas quais uma determinada doença ocorreu. Logo, ela vai procurar entender a etiologia, ou seja, as causas de uma doença. E além disso, a patologia ela procura também descrever os mecanismos básicos para o desenvolvimento de doenças. Em outras palavras, quando a gente comenta o termo patogenia, nada mais é do que a gente esmiuçar aí o passo a passo do desenvolvimento de uma doença, tá? E a patologia, por sua vez, ela pode ser subdividida aqui em patologia geral e a patologia sistêmica. A patologia geral ela basicamente ela vai se ocupar em observar, por exemplo, células e tecidos de maneira muito geralzona, então por isso que a gente já até denomina aqui como patologia geral. No entanto, quando a gente comenta sobre patologia sistêmica, ela vai ter um enfoque mais direcionado, por exemplo, a um órgão em específico e a sua correlação aí com um determinado sistema corpóreo. Então, por exemplo, a gente pode estudar patologias cardiovasculares, de maneira a qual a gente vai observar o quê? O coração, as estruturas aí envolvidas com a condução do sangue, como vasos sanguíneos, seja eles veias ou artérias, e por aí vai. E dito isto, quando a gente pensa em patologia, a gente pode analisar ela por dois modos clássicos de análise. O primeiro é a necrópsia. A necrópsia, ela basicamente nada mais é do que um exame médico de um corpo ou cadáver para determinar a causa mortis. Então, quando a gente fala de um processo de necropsia, ele basicamente trata-se agora de investigar a causa de uma doença ou de uma morte, e a gente geralmente vai utilizar-se aqui de um cadáver, então pós-mortem, tá? De maneira a qual a necropsia ela ainda pode ser bastante importante, porque a gente pode observar ela pelo aspecto clínico ou pelo aspecto forense. Aí você vai falar, ué, what the hell, como assim? Quando a gente fala de necropsia, a gente pode analisar ela da seguinte maneira. Uma pessoa faleceu e aí o médico legista ou patologista de um hospital, por exemplo, pega esse corpo e vai analisar a causa mortis, ou seja, vai tentar descobrir a causa aí da morte da pessoa, qual o processo patológico ocasionou a morte. E aí, a necropsia clínica ela vai basicamente visar compreender aí a causa mortis. E aí a gente pode ainda comentar que aqui é muito usual a utilização aí desse exame médico para pesquisa básica ou acadêmica, tá? Em contrapartida, quando a gente fala de necropsia forense, a necropsia forense ela visa basicamente desvendar a causa mortis, mas dentro de uma investigação criminal. Então, por exemplo, uma pessoa foi envenenada e aí a gente precisa descobrir qual foi o veneno que matou essa pessoa numa investigação criminal. Aí a necropsia forense entra
em ação, tá? Então, tem aqui a necropsia clínica e a necropsia forense, tá bom? E aí um outro método bastante usual aqui de estudo em patologia é a biópsia. A biópsia ela vem aqui do termo em grego bios, que vem vida, ópse, aparência, visão. Então a biópsia basicamente é você fazer aqui a amostra de um tecido vivo com a finalidade de efetuar esse estudo aí de um processo patológico, de descrever o mecanismo dessa doença. E a análise via biópsia ela pode ser importante porque a gente pode tirar aqui uma análise morfológica, ou seja, a gente pode observar de forma macroscópica, por exemplo, uma pessoa está com uma massa abdominal. Então a gente pode olhar isso aí de forma macroscópica. Todavia a gente pode analisar isso aí mediante um exame microscópico, tá? Então a gente pode analisar a morfologia, mas também podemos observar aqui aspectos bioquímicos, ou seja, a gente pode pegar fluidos corpóreos, como por exemplo o sangue e a urina, e investigar se acontece aí alguma alteração bioquímica, tá? Haja vista que a patologia ela vai descrever esse processo patológico utilizando-se aqui de uma análise tanto morfológica quanto uma análise bioquímica. E ainda sobre biópsia, é muito interessante a gente destacar que existe aí algumas classes de biópsia, se assim podemos dizer. Nós temos as duas principais aqui, que é uma análise externa e uma análise interna, sendo que a análise externa é basicamente o quê? Pegar, por exemplo, pele e mucosa, e aí analisar a morfologia, seja macroscópica ou microscópica, mas a gente pode fazer uma análise agora interna. Então, por exemplo, fazer uma punção aqui ecoguiada, um exame endoscópico, uma retossigmoidoscopia, colonoscopia, etc. A gente pode também fazer uma biópsia que a gente denomina como excisional ou incisional. Quando a gente fala de uma biópsia incisional, é basicamente você fazer a retirada de uma lesão parcialmente. Então vamos supor, você tem um processo de lesão, você vai lá, retira um pedaço dessa lesão e analisa aí a morfologia, o aspecto bioquímico. No entanto, um processo excisional é você retirar totalmente essa lesão, ou quando a gente pode estar numa situação na qual a pessoa apresenta um tumor maligno, é muito mais complicado de você retirar esse tumor. Então, existe aqui uma retirada parcial aí diante de uma margem de segurança. Então, classicamente tem aí aproximadamente 2 centímetros dessa lesão e a gente analisa esse material biológico. E outras duas formas de análise de biópsia são a extemporânea e a por aspiração. A extemporânea, vamos supor, a pessoa foi fazer uma cirurgia e durante a cirurgia, isso é que vocês veem muito em Grey's Anatomy, por exemplo, encontrou-se um nódulo ali no abdômen ou no coração. O cirurgião faz a retirada desse material biológico e direciona para o patologista ou para o médico aí responsável por essa análise. E por aspiração, é basicamente a gente utilizar-se aqui de uma seringa, por exemplo, para fazer a retirada, por exemplo, de células aí em processos malignos ou nódulos e analisar aí morfologia, aspecto bioquímico. Dito isto, as análises patológicas, por sua vez, elas perpassam por você laudar. Então é você descrever, olha, foi analisado alteração bioquímica tal, 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 e foi analisado de forma X. Então você vai ter um escopo de várias técnicas para você descrever esse processo patológico. E esse laudo ele pode ser basicamente por um aspecto de análise macroscópica, ou seja, você vai observar aí a estrutura de forma macroscópica ou microscopicamente. E quando se fala de uma análise a nível microscópico, o que a gente vai utilizar-se? A gente vai utilizar-se de um aparato de várias técnicas, como histoquímica, imunohistoquímica, análise por microscopia eletrônica, congelamento, fixação, coloração e etc. Então vamos lá. Vamos supor que eu fiz a retirada de um tecido biológico para fazer uma biópsia, e aí eu preciso, por exemplo, fazer uma
imobilização desse material biológico, porque ele tem aí um processo de autólise, ou seja, esse material pós-mortem, por exemplo, numa necrópsia, ele vai se deteriorar. Então a gente pode congelá-lo ou fixá-lo, por exemplo, com formaldeído, ácido etílico, tá? De maneira que a gente mantenha a integridade desse material biológico. Outro método é você, por exemplo, congelar para que a gente utilize esse produto aqui, que é o microtomo, que é você fatiar esse material biológico em delgadas, bem fininhas, fatias, para você analisar aí a histologia, ou seja, como que está a organização desse tecido. A gente pode utilizar, por exemplo, um exame chamado de imunohistoquímica, que é você analisar, por exemplo, mediante interação antígeno-anticorpo, marcadores biológicos em específicos. Então, por exemplo, você fez a retirada de um tumor. A gente não sabe se ele é maligno ou benigno. Todavia, a gente pode fazer uma coloração por imunohistoquímica, de maneira a qual a gente pode fazer aí um mapeamento de marcadores moleculares, de maneira a gente fazer um diagnóstico mais preciso se aquilo é um tumor benigno ou um tumor maligno. Beleza? E aí nas próximas aulas a gente vai discutir como que é feito essa análise, como que é as técnicas, como que a gente vai analisar e afins. Beleza? As duas literaturas que eu utilizei para preparar essa aula foi o Hobbes e Cotran, o Bases Patológicas das Doenças, é o livro clássico quando se fala de patologia, e o Bogliolo, de patologia também, que é uma outra literatura bastante interessante e bastante acessível de compreender-se, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, que tenha ficado claro, que tenha ficado gostoso. Se você tiver curtido, deixe o seu like, seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seus comentários, dúvidas, que vai ser um prazer ler e respondê-los, tá bom? Um super beijo e até a nossa próxima aula. Bye, bye!